Olá, meus companheiros de estudo bíblicos. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre os textos a miúdo e mal interpretados. Hoje nós vamos para a terceira parte, é o terceiro vídeo dessa série. Então, vamos ir sem mais perda de tempo às escrituras, porque é lá que nós encontramos, as respostas para as nossas indagações. Os textos de hoje que nós vamos estudar, eu creio que muitas pessoas já escutou esse texto e ficou aterrorizado por não compreender e achar que pode perder a salvação. Este vídeo de hoje e mais o próximo vídeo eu vou falar a respeito disso, de salvação. Aí depois nós vamos ter outros temas que nós vamos entrar também. Mas vamos a esse mais esse de hoje, salvação. Veja o que diz aqui em Hebreus, capítulo 6, no versículo do 4 a 8. Olha, quando a pessoa interpreta mal esse texto aqui, é simplesmente estarrecedor. Veja o que diz ali. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro e caíram, se é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Meu Jesus do céu, está vendo aqui? É impossível renová-lo outra vez para arrependimento. Não tem como. Então, o que o texto nos diz aqui? Que as pessoas que uma vez provaram do amor de Deus, que de alguma maneira, e caíram, não tem mais como renovar para arrependimento. E agora, Marcos, como que fica o restante? Vamos ver o restante do texto e depois nós vemos para frente, para nós sair desse susto, ok? E cair, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ou seja, a vergonha, Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Aqui dá o exemplo, da terra ali que não serve para nada, E compara, veja que o texto aqui está comparando, por exemplo, uma pessoa que recebeu todo esse conhecimento de Deus aqui e voltou atrás, desistiu, é semelhante a uma plantação que se planta numa terra ruim, que em vez de dar fruto só dá palha, só dá capim. Então não presta para nada, só presta para ser queimado. Assim é a pessoa que, tem conhecimento das coisas de volta atrás. Como diz ali, é impossível outra vez renovado para arrependimento. Agora, esse texto aqui, amado, eu já comentei sobre ele em vários outros vídeos anteriores. Mas é importante, para a gente dar prosseguimento a essa série, a gente ver este texto também. Então, como é que nós vamos sair do susto? Porque qual é a pessoa que tá, vamos dizer assim, está na igreja e de repente sai, e de repente fica fora, e de repente até vai para o mundo e comete pecados lá.
Então essa pessoa estava salva lá na igreja, estava na igreja, e daí acabou perdendo a salvação e nem que a pessoa queira se arrepender, não tem mais como se arrepender, porque diz aqui que é impossível outra vida renovada para arrependimento. Complicado, né, amados? Veja bem, eu já ouvi muito isso, aqueles conselhos, cuidado. Aquele que se desvia da igreja não tem mais, se desviou, não tem mais como. A pessoa está perdida, não serve mais para o reino de Deus. Eu já escutei isso muitas vezes e creio que muitas pessoas escutaram isso também. Mas o que é que o texto está dizendo na realidade? Note que aqui, para a gente entender e a alegria da salvação voltar novamente à pessoa, não ficar nessa dúvida, nós temos que meditar no texto. Quer dizer, vamos ver do princípio ao fim o que é que realmente diz aqui. Bom, nós começamos aqui que essa carta foi escrita para os hebreus, para a igreja dos hebreus. Hebreus, quem que é? É aquele povo que vieram do judaísmo, né? Que eles estavam lá no judaísmo, participando daqueles rituais da antiga lei, enfim, tudo aquilo que da antiga lei, a circuncisão, e tudo, enfim. E o que aconteceu? Eles, quando foi começado a anunciar o evangelho, a partir, né, ali o João Batista começou a anunciar o evangelho do reino, né? Depois Jesus veio anunciando, e daí vieram os apóstolos, enfim, daí veio o evangelho da graça de Deus. E foi formada a igreja do Senhor Jesus. Sabe que a igreja do Senhor Jesus, né? Ela é formada por pessoas de todas as nações e tribos e raças e línguas. Então, judeus, né, que estavam já acostumados com os ritos judaicos, eles aceitaram o evangelho, eles vieram para a igreja do Senhor, eles vieram participar. E o que aconteceu? Eles foram iluminados, provaram do dom celestial, eles viram o Espírito Santo em ação, né, no meio da congregação, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Aqui é interessante, amado, nós temos de prestar atenção nisso aqui, que ser participante não significa que o Espírito Santo está habitando naquela pessoa. Aquela pessoa é participante, é como uma visita, né? Para a igreja do Senhor, o Espírito Santo foi dado para morar com os que são membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então o Espírito Santo vai fazer morada ali, habitação. O cristão que crê no Senhor Jesus, ele é templo, ele é habitação do Espírito Santo. Agora nós vimos que aqui está falando de pessoas que foram participantes. Participantes aqui que o Espírito Santo veio até eles e se manifestou a eles, mas não ficou morando neles. Ou seja, nós vemos lá no livro de João, né? O Senhor Jesus ali falando que o Espírito Santo, quando viesse, ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos aquela profecia de Joel, que fala que o Senhor ia derramar o seu Espírito Santo em toda a carne, sobre toda a carne. O que significa que o Espírito Santo, ele age na vida do pecador, daquele mais terrível pecador. O Espírito Santo age na vida dele, é derramado sobre ele também, só que de maneira diferente, porque no salvo o Espírito Santo é derramado para habitar, e no incrédulo é derramado para convencer ele da situação dele de pecado, situação dele de irremediavelmente perdido. Percebe? Então, o que acontecia aqui, veja, essa congregação dos hebreus, muitos vieram ali e participavam ali das reuniões, né, das assembleias. Mas tinha muitos que estavam ali, assim, uma espécie como pessoas que estavam fazendo uma experiência. Tipo assim, olha, eu sou judeu,
eu conheço a lei de Moisés, sou circuncidado e etc e tal. Agora aqui parece que é bacana, eu vou dar uma olhada, vou experimentar. Se for do meu agrado, eu fico. Se não for, eu volto lá para o judaísmo. Então, o que estava acontecendo nessa congregação aqui era isso. Tinha judeus que se converteram de verdade, né? Autenticamente. E tinha judeus que estavam meio assim, não. Olha, eu acho que não é bem assim, veja. Esse pessoal aqui não guarda o sábado, esse pessoal que não guarda a lei, não tem a circuncisão e uma série de coisas, sabe de uma coisa? Acho que isso aqui não é bem assim como eu pensava. Quer dizer, eram pessoas incrédulas, eram pessoas que não estavam destinadas à salvação, que estavam ali. Então, o escritor aos Hebreus, ele escreveu isso aqui, mostrando para eles que a pessoa que participa das coisas de Deus, e daí diz assim, não, para mim não me serve, né? Tem no coração, olha isso aqui, evangelho não, graça não. Eu vou ficar com a antiga aliança, continuar lá. Quer dizer, toma uma decisão. Porque a pessoa rejeitou o Espírito Santo. Rejeitou o Espírito Santo. O Espírito Santo, essa pessoa não é membro do corpo de Cristo. Então o Espírito Santo veio, convenceu da situação da pessoa, do pecado, mas se afastou daquela pessoa, não ficou morando nele. Então, o que vai acontecer para essa pessoa quando o Espírito Santo não está ali para convencer do pecado? Essa pessoa vai pecar e vai estar tudo bem. Vai deitar e rolar no pecado como um porco deita e rola na lama do chiqueiro. E tá beleza. Não existe pecado, não existe nada. A pessoa se torna dessa maneira. Então, se o Espírito Santo não está na vida da pessoa, não tem como a pessoa se arrepender. Porque o arrependimento não é a pessoa que produz. É Deus que produz o arrependimento na pessoa. Como? Através do Espírito Santo convencendo da situação que a pessoa está, que o pecador está. Que se esse pecador não vir para o Senhor Jesus, ele é irremediavelmente perdido. Não tem como. Então Jesus é o único elo da salvação, o único elo entre Deus e o ser humano. Se o Espírito Santo não convencer a pessoa que a pessoa precisa do Senhor Jesus, essa pessoa não tem mais como se salvar. Então, amados, isso aqui não está falando que a pessoa vai perder a salvação. Esse texto está falando para aqueles que não eram salvos. O texto está dizendo aqui para aqueles que eram salvos ali na congregação, para eles terem o cuidado de não seguir o exemplo daqueles que não criam, daqueles que não eram salvos, não se deixar levar por eles, para eles continuarem firmes com o Senhor Jesus. Então, aqui, amado, nessa congregação dos Hebreus, tinha pessoas salvas e tinha pessoas perdidas. E aqui o texto está mostrando isso ali para os Hebreus. Aqueles que deixaram, não creram mais no Evangelho, voltaram, estavam com o coração voltado lá para o judaísmo, eles caíram da graça. Não tinha mais como eles serem salvos por graça. Porque eles rejeitaram a voz do Espírito Santo. Aqui não é a pessoa pecou, a pessoa tropeçou, a pessoa que se arrepende, a pessoa que peca e reconhece o seu pecado, confessa ao Senhor Jesus o seu pecado, baixa a cabeça, se arrepende, não quer pecar. Amados, é um sinal evidente de que a pessoa não está perdida, que o Espírito Santo está convencendo dos pecados, dessa pessoa não perde a salvação. Aquele que é salvo, bem salvo, está salvo, nada mais tira a salvação dele. Ok? Então, esse texto, pronto, aqui eu acho que a pessoa que estava com medo de perder a salvação, porque pecou, porque falhou, porque alguma coisa, confesse ao Senhor Jesus, se arrependa, porque o Espírito Santo convida ao arrependimento e está resolvido. Agora vamos ver aqui, por causa que esse texto, entre outros, né, que dá a impressão, a pessoa fica assim, mas pode perder a salvação, aqui, se a pessoa facilitar, perde a salvação.
venha ver como não perde a salvação. Depois que a salva, não perde mais a salvação. Porque o Espírito Santo fica habitando com a pessoa. Ele mora na pessoa, não tem como. Então nós vamos ver que é impossível o salvo perder a salvação. Se alguém não se salva é porque nunca foi salvo. Nunca recebeu a salvação. Ok? Veja os textos a seguir aqui. Que são conhecidos, vamos lembrar, né? João 6,44. Jesus falando. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Naquele caso, os hebreus lá, eles foram a Jesus, foram lá fazer uma experiência, não foi o Pai que levou eles a Jesus. Foi eles que foram por eles mesmos, de livre vontade, ou foram levados por amigos, por companheiros, foram levados por, assim, por a emoção, alguma coisa que eles decidiram. Então, eles não se firmaram. Outro texto. João mesmo, 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei. De modo nenhum, não tem modo que Jesus lance fora aquilo que o Pai leva a ele. Você entende? Como estava lá na congregação dos hebreus, que nós vimos o texto, tinha pessoas que o Pai tinha levado a Jesus. Então esses estavam firmes, crendo. E aqueles que foram por conta, ou que foram levados por amigos, por namorado, coisa assim, que não foi Deus, o Pai que o levou, esses não creram. Esses não, e daí o Espírito Santo não estava na vida deles, não tinha quem convencesse eles do pecado. Percebe? Mais um texto que a pessoa não perde a salvação. João capítulo 10, versículo 28. Tudo é Jesus falando isso aqui, né? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais, sabe a palavra jamais é nunca, não tem como, é jamais mesmo. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Lembra que é o Senhor Jesus que falou isso aqui. Eu lhes dou a vida eterna, não diz assim, olha, eu vou pensar se a pessoa permanecer, se essa pessoa não pisar fora do trilho, aí então eu vou resolver, vou pensar, vou ver se eu vou salvar ele lá. Até ele morrer eu resolvo. Não é assim, Jesus está dizendo assim, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Eu lhe dou a vida eterna, esse que o Pai traz, né? Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém é ninguém. Como o pessoal aí que prega, né, o livre-arbítrio, não, eu tenho livre-arbítrio para escolher, eu não quero Jesus. Eu não quero, eu não vou. O outro lá, não, eu quero Jesus, sim. Eu venho aqui para Jesus. Entende? O que está dizendo? Que ou aquela pessoa tá lá na igreja, vai para Jesus, sabe uma coisa, me aborreci de Jesus, não quero mais Jesus. Acho que não vou querer, não vou me salvar. Acho que a pessoa pode fazer isso? Nem mesmo a pessoa vai conseguir sair da mão do Senhor Jesus depois que o Senhor Jesus pega essa pessoa. Pegou, está seguro, não sai mais. Ele falou ninguém é ninguém. Nem mesmo a própria pessoa pode se arrebatar da mão do Senhor. Aqui em João mesmo, capítulo 10, versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém. Nem o Senhor Jesus tira, nem o próprio Deus tira, porque ele está dizendo que ninguém pode tirar. Então Deus não é que não pode, Deus está dando a certeza que ele não tira e ninguém mais tira. Então, amados, quando nós vemos esse texto aqui, por que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque eu estou repetindo textos, né? Já tem outros vídeos, eu estou repetindo aqui de volta, amado. É para que nós estejamos firmes. Para quando vir o púlpito do terror tentar amedrontar, você não está faltando culto, você cuidado que você vai cair da graça, tal. Olha, quem não der o dízimo está roubando a Deus e vai para o inferno e papapá.
Perde a salvação. Não perde a salvação, é o Senhor Jesus que deu essa certeza. Como vai perder a salvação? Então aqui nós encerramos este nosso estudo de hoje. Ok? Encerramos o estudo de hoje. Eu acredito que ficou claro, né? Ficou cristalino, límpido, que esse texto é um texto que é mal interpretado e pregado de maneira mal interpretada muitas vezes, e que aterroriza as pessoas, que leva as pessoas a ficar tristes, a ter uma vida de tristeza, em vez de ter uma vida de alegria, certeza da salvação. Não, eu estou na mão do Senhor Jesus, e nem que eu queira sair, o Senhor não me larga. E ninguém, não tem mais nada que consiga me tirar da mão do Senhor Jesus. O amor de Deus é tão grande, que nada pode nos afastar do amor de Deus. Absolutamente nada. Então, amados, eu fico feliz por você que está vendo este vídeo. Se você não sabia isso, você ter agora, se você tinha esse medo, esse receio, porque tropeçou, perdeu a salvação, pronto, acabou. Está aí a palavra de Deus, né, mostrando que ninguém perde a salvação. Aquele que não é salvo, não se salva porque não é salvo. E aquele que é salvo não perde a salvação de jeito nenhum. Daí alguém pode dizer assim, mas irmão Antônio, então quer dizer que pode deitar e rolar no pecado, né? Não, não é assim. Nós temos a liberdade em Cristo, mas Jesus não é ministro do pecado. Ele não nos licenciou para o pecado. Ele nos deu a liberdade. Se queremos pecar, podemos pecar. Estamos salvos, não vamos perder a salvação. Então, beleza, vou pecar. Não vou ligar muito para isso, que eu estou salvo mesmo, né? Tá, que tem uma coisa. Se você pegar o livro de 1 Coríntios, se abrir lá no capítulo 5, você percorrer ali desde o primeiro versículo, você vai ver uma história do que aconteceu para uma pessoa que vivia lá no pecado. Ele estava lá na igreja de Corinto e estava tudo bem. Ele estava tendo relações sexuais com a própria madrasta, quer dizer, vituperando o próprio pai. E parece que estava tudo bem. A própria igreja não se incomodava de tomar uma atitude. E o apóstolo Paulo ficou sabendo disso. Você veja ali o que o apóstolo Paulo falou. Era para a igreja se reunir e junto com o espírito do apóstolo Paulo, né, que ele não estava presente, mas eles reuniram, o Senhor Jesus está presente ali, para entregar essa pessoa para Satanás, para a destruição do corpo, para que o espírito se salvasse no dia do Senhor. Então, amado, não é porque somos salvos que nós vamos deitar e rolar no pecado. Tropeçamos sim, mas nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que batalhar contra o pecado e procurar não pecar. Nós procurando não pecar, ainda pecamos. Imagina se der. Se soltar as rédeas para o pecado, o corpo, a carne vai pagar caro, o espírito vai se salvar, mas a carne vai pagar caro, e vai se salvar e não vai ter galardão. É isso que acontece. Então, amado, o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo está nos mostrando o pecado, e está nos mostrando as obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então, amados, vamos nos ocupar nas obras que Deus preparou para que andássemos nela, que aí o pecado não vai ter domínio mais sobre nós. Você percebe? Então, aí nós temos a alegria da salvação, temos a certeza de um galardão lá no céu. Não sei o que é. Acredito que ninguém sabe. Mas só que temos essa promessa, temos a certeza que é algo maravilhoso que Deus tem reservado para nós lá. Então vale a pena permanecer fiel, né, amados? Ainda sabendo que mesmo que pequeno, nós não vamos perder a salvação. Mas sabemos que o preço do pecado é alto. Terminamos por aqui. Minha gratidão
a Deus em primeiro lugar, e depois a vocês que têm estado junto comigo. Você aí que está vendo esse vídeo pela primeira vez, procura ali no meu site, procure. Tem muitos vídeos lá, vários assuntos. Volte sempre, seja bem-vindo. Né? E a minha oração é que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família. E se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.